Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Toyota, pode acabar encontrando o código de falha P1135, como aconteceu recentemente com a minha Tacoma 2001. Embora seja sempre decepcionante quando a luz de verificação do motor acende, a boa notícia é que a solução para esse código geralmente é relativamente barata e direta. O que significa o código P1135 no Toyota? Código P1135 Circuito de aquecimento do sensor AF, sensor 1 do banco 1, armazenado em meu Toyota Tacoma 2001. Ao contrário dos códigos OBD-2 genéricos, definidos pela Sociedade de Engenheiros Automotivos, SAE, o P1135 é um código específico do fabricante. Isso significa que o código é definido pela Toyota. P1135 significa circuito de aquecimento do sensor AF, banco 1, sensor 1. O código indica que o módulo de controle do motor, SCM, detectou um problema com o circuito de aquecimento do sensor AF1 no banco 1. O que é um sensor de relação AF? Tudo bem, isso é ótimo. Mas o que é um sensor de relação ar, combustível 1 e o que é o banco 1? Deixe-me explicar. Um sensor de relação ar-combustível, também conhecido como sensor de oxigênio de banda larga, é um tipo avançado de sensor de oxigênio, o 2. Como um sensor de O2 tradicional, um sensor de relação ar-combustível, a barra F, mede a quantidade de oxigênio, ou, mais precisamente, a quantidade de combustível, no fluxo de escape. O SCM usa principalmente os dados do sensor para calcular a quantidade de combustível a ser fornecida ao motor. Mas, enquanto um sensor de O2 de banda estreita tradicional não consegue detectar a relação exata entre ar e combustível, um sensor AF pode fazer isso na maioria das circunstâncias. O sinal de saída dos dois tipos de sensor também é diferente. Um sensor de O2 tradicional produz um sinal de voltagem que alterna entre um sinal de baixa, voltagem mais baixa, e de alta, voltagem mais alta, enquanto um sensor AF produz um sinal de corrente variável que aumenta gradualmente. Ambos os tipos de transdutores requerem um elemento de aquecimento para atingir a temperatura operacional. O elemento de aquecimento, localizado no interior do sensor, é controlado pelo SCM. Os veículos modernos são equipados com sensores de O2 de 3 ou 4 fios. O sensor AF em nosso exemplo da Toyota Tacoma é um sensor de 4 fios. 2 dos fios são para o próprio sensor de oxigênio e os outros 2 são para o circuito do aquecedor. O que significa banco 1, sensor 1? A parte banco 1 do código indica que o problema é com o sensor AF no lado do motor que abriga o cilindro número 1. Na maioria dos casos, essa terminologia só se aplica a motores com configuração em V ou plana e 2 conjuntos de sensores de oxigênio. Quanto à parte sensor 1 do código, ela se refere ao sensor localizado antes do conversor catalítico. O sensor 2, por outro lado, seria o sensor localizado após o conversor. Código de falha P1135 em um Toyota Tacoma. Felizmente, a solução de problemas do código P1135 é, em geral, bastante simples. Na minha Tacoma, o aquecedor do sensor AF no banco 1, sensor 1, é alimentado pelo relé da injeção eletrônica de combustível, EFI. O SCM controla o aquecedor ligando e desligando o circuito. Observação: as informações a seguir são apenas para fins educacionais e de entretenimento. Se não tiver certeza de suas habilidades em reparos automotivos, leve seu veículo para ser diagnosticado e consertado por um profissional. Embora existam 4 fios no sensor, estamos preocupados apenas com os 2 fios que vão para o elemento de aquecimento nos pinos 1 e 2 do conector. Os fios são branco, W, e branco e vermelho, WR, no lado do chicote do conector. No lado do sensor do conector, os fios são ambos pretos. Alerta de spoiler: na minha Tacoma, descobri que a causa do código P1135 era um sensor AF com defeito. No entanto, também há outros possíveis motivos pelos quais o código pode ser acionado. A lista de causas comuns inclui: um sensor AF com defeito, devido a um elemento de aquecimento interno com defeito, um problema no lado da alimentação do circuito, um problema com o lado do terra, controle, do circuito, como na maioria das vezes o problema é um sensor AF defeituoso. Comecei minha solução de problemas por aí. Para diagnosticar o código P1135 em minha Tacoma, procedi da seguinte forma: aviso, certifique-se de que o motor e o sistema de escapamento estejam frios antes de fazer qualquer trabalho de diagnóstico no sensor AF. Observação: a chave de ignição deve estar na posição OFF durante a execução desse teste. 1. Coloque o multímetro digital, DMM, na configuração de ohms. Desconecte o conector elétrico do sensor AF. 2.
Desconecte o conector elétrico do sensor AF. Conecte os cabos do multímetro ao conector do sensor AF. 3. Conecte os fios do meu multímetro DMM aos terminais do circuito de aquecimento, os fios pretos, no lado do sensor do conector elétrico. Verifique a resistência do circuito de aquecimento do sensor AF usando um multímetro digital. 4. Verifiquei a leitura em meu medidor. Na minha caminhonete, a leitura estava acima do limite, ou, indicando um circuito de aquecimento aberto e um sensor com defeito. Observação: de acordo com as informações de reparo da Toyota, as especificações de resistência para os circuitos do aquecedor são de 0,8 a 1,4 ohms a 68 graus e de 1,8 a 3,2 ohms a 1400 graus. Uma leitura fora dessa faixa indica que o circuito de aquecimento dentro do sensor AF está com defeito e o sensor deve ser substituído. É importante observar que, embora o código P1135 tenha acabado sendo um sensor defeituoso no meu caminhão, esse nem sempre é o caso. Embora a substituição de um sensor defeituoso seja a solução mais comum para o código, os reparos necessários podem ser diferentes em seu veículo. Consertando o código P1135 em uma Toyota Tacoma. Na minha Tacoma, a solução para o código P1135 acabou sendo um novo sensor AF. Felizmente, a substituição do sensor nessa caminhonete é bastante fácil, desde que não haja muita ferrugem e corrosão. Como substituir um sensor AF? As ferramentas necessárias para substituir um sensor AF variam de acordo com o tipo de carro que você tem. Mas em um Toyota Tacoma 2001 com motor V6 3.4L e transmissão automática, você precisará de chave inglesa de 12 mm, usei uma chave de catraca com cabeça flexível, raspador de gacheta óleo penetrante, óculos de proteção, ferramenta de leitura ou leitor de código, recomendado. Remoção do sensor de relação ar-combustível, sensor de oxigênio de banda larga. Antes de tentar remover o sensor AF, é uma boa ideia borrifar as porcas de fixação com óleo penetrante na noite anterior. Os componentes do escapamento podem ficar extremamente enferrujados e os prisioneiros do sensor podem quebrar. Aviso: certifique-se de que o motor e o sistema de escapamento estejam frios antes de prosseguir. 1. Coloque seus óculos de segurança. Desconecte o conector elétrico do sensor AF. 2. Desconecte o conector elétrico do sensor AF pressionando sua aba para baixo e afastando os dois lados do conector. Dica: você pode remover o parafuso de 10 mm que prende o suporte de montagem do conector para ter uma melhor aderência ao conector. Usando uma chave inglesa de 12 mm, remova as duas porcas de retenção do sensor AF. 3. Use uma chave de 12 mm para remover as duas porcas de retenção do sensor AF. Remova o sensor do veículo. 4. Remova o sensor do veículo. 5. Remova a junta de escapamento antiga. Se necessário, você pode usar cuidadosamente um raspador de junta para remover o material antigo da junta. Comparação dos valores de resistência do sensor antigo com o novo sensor para fins de demonstração. Decidi comparar os valores de resistência de aquecimento do sensor antigo com os do novo sensor. Realizei um teste de bancada para comparar os valores. Teste de bancada do sensor antigo. Como você pode ver na imagem acima, o sensor antigo mediu o, indicando um circuito aberto. Bancada de teste para o novo sensor. Enquanto isso, o novo sensor mediu 1,4 ohms, o que está dentro da especificação, de acordo com a Toyota. Instalação do sensor de relação ar-combustível. Sensor de oxigênio de banda larga. 1. Compare o novo sensor com o antigo para garantir que ambos sejam do mesmo modelo. 2. O sensor de substituição deve ser fornecido com antiaderente aplicado em suas roscas. Caso contrário, aplique uma pequena quantidade de composto antiaderente nas roscas neste momento. 3. Coloque a nova vedação no lugar. 4. Insira o novo sensor no escapamento. 5. Use uma chave inglesa para apertar as porcas de retenção do sensor. Observação: tome cuidado para não apertar demais as porcas. 6. Reinstale o conector elétrico do sensor. 7. Use uma ferramenta de análise ou um leitor de código para apagar o código P1135 da memória do ECM. Observação: se você não apagar o código manualmente, levará algum tempo para que o ECM o apague. Como regra geral, um código de circuito de aquecimento levará 40 ciclos de aquecimento para ser apagado. Verificação da correção do código P1135. Nesta etapa, estou bastante confiante de que o código P1135 foi diagnosticado e corrigido corretamente, mas podemos verificar a correção, verificando o monitor do aquecedor do sensor de U2. Veja bem, limpar o código manualmente não verifica o reparo. Para garantir que o veículo seja consertado, precisamos saber se o ECM está vendo que o problema foi resolvido. Podemos fazer isso verificando o monitor do aquecedor do sensor de U2, um autoteste do sistema que o ECM executa no circuito do aquecedor. Veja a seguir como verificar o status do monitor. Limpar código. 1.
Apague o código usando uma ferramenta de análise ou um leitor de código. Localize os resultados do teste do monitor usando a ferramenta de análise. 2. Exiba os resultados dos testes do monitor usando uma ferramenta de análise ou um leitor de código compatível. Em minha ferramenta de varredura, essas informações estão listadas em I, readiness prontidão de I, M, quando se usa OBD-2 genérico. Mas sua ferramenta pode dizer algo diferente. O monitor de aquecimento do sensor de U2 é inconclusivo porque o SEM não executou o autoteste do sistema. 3. Role a tela para baixo até encontrar o monitor de aquecimento do sensor de U2. Você perceberá que o monitor está listado como inconclusivo ou algo semelhante, porque o SEM não executou o autoteste do aquecedor. 4. Complete o diagrama de controle do monitor do aquecedor de U2 para forçar o monitor a funcionar. Você pode encontrar as informações sobre o modelo da unidade em um banco de dados de reparos online. De acordo com as informações que recebi da Toyota, para forçar o funcionamento do monitor do aquecedor de U2, todos os códigos devem ser apagados primeiro. Em seguida, é necessário ligar o veículo e deixá-lo em marcha lenta por 9 minutos. Depois disso, é necessário dirigir a caminhonete por 2 minutos em velocidades superiores a 25 mph. O cumprimento desses requisitos deve forçar o SEM a executar o autoteste do aquecedor do sensor de U2. Observação: se você não tiver acesso às informações do padrão de condução, basta dirigir o veículo até que o status do monitor mude de inconclusivo para OK. O monitor do aquecedor do sensor de U2 agora exibe OK, indicando que o SEM reconhece que o aquecedor do sensor de U2 está funcionando corretamente. 5. Certifique-se de que o status do monitor do aquecedor do sensor de U2 mude de inconclusivo em inconclusivo, para OK ou algo semelhante. Isso significa que o SEM reconhece que o aquecedor de U2 está funcionando corretamente e que o carrinho está reparado. Muito bem. Em conclusão, o código de falha P1135 da Toyota é um indicativo importante de problemas no sistema de injeção de combustível, especificamente relacionado ao sensor de oxigênio. Através deste estudo de caso, podemos entender melhor as causas e os sintomas associados a esse código, além das possíveis soluções para resolver o problema. É fundamental que os proprietários de veículos Toyota fiquem atentos a esses sinais e busquem a assistência de um profissional qualificado, para garantir o bom funcionamento do seu carro. A manutenção preventiva e a atenção aos códigos de falha podem evitar problemas maiores no futuro. Obrigado por assistir e até a próxima.